Olá, estamos com mais um devocional e hoje eu quero falar sobre firmado sobre a rocha. Durante o tempo de chuva, é comum e com frequência vermos reportagem ou algum noticiário sobre desastre em áreas de riscos, quando casas desabam, sobre fortes chuvas, sobre fortes ventos. Isto é propício, da época de verão, da época de grandes tempestades, de grandes chuvas. E ao presenciar o drama, de algumas pessoas, de algumas famílias, eu me lembrei das palavras, que estão lá no Salmos, capítulo 40, versículo 2. O Senhor tirou-me de um tremendo lamaçal e colocou-me os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Como é bom saber, que neste mundo instável temos a opção de escolher buscar a verdadeira rocha. Nos dias de hoje nós estamos passando por um período, de grandes mudanças, um período de dúvidas, um período de incertezas, que nem sempre é favorável a nós. E por vezes sentimos que as bases da nossa vida balançam e ameaçam ruir, jogando-nos no chão em meio à lama. Quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui no mundo, ele um dia falou de duas pessoas que construíram suas casas. Uma prudente, pois construiu na rocha, e outra insensata, pois construiu na areia. E a seguir ele acrescentou: e caiu a chuva, transbordados o rio, assopraram os ventos e deram com ímpeto contra a casa. Essa história está lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, que nos diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, as pratica, assemelha ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e as não cumpre, comparou-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a queda. Note bem que Jesus não disse se porventura, talvez, ou se algum dia chover. Pelo contrário, ele indicou que é normal e que venham chuvas, e que venham enchentes, e que venham tempestade em nossas vidas. As tempestades contra a casa representam a nossa vida. Porém, as pessoas que escolheram construir a sua vida sobre a rocha, que significa reconhecer a sua necessidade e depositar a sua fé no sacrifício vicário de Cristo, pode ter a certeza de que por mais que a vida pareça balançar, ela não vai cair. Não é a rocha que balança, são os ventos fortes e a chuva torrencial que nos deixa apressivos, temerosos, trazendo a sensação de desequilíbrio. O livro de Salmo é cheio de referência às rochas, e temos um paralelo com três circunstâncias citadas pelo Senhor Jesus. A chuva representa o fardo normal da existência, ou seja, as dificuldades do dia a dia, o trabalho às vezes exaustivo, a correria e a preocupação com a sobrevivência. O Salmo 69, 26, nós vemos que Tu és o meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Não estamos sozinhos, pois quando construímos a nossa vida sobre a rocha da salvação, temos Deus poderoso como Pai amoroso em nossas vidas. A chuva vem e logo passa. Ela é necessária, a chuva é necessária para o desenvolvimento natural, como são também os dias de sol, que sempre sucedem os dias nubrados. Em todos esses dias, o Pai ama, cuida, protege e zela. Não precisamos temer a chuva. A frase transbordar os rios, em Mateus capítulo 7, versículo 25, significa as enchentes. E essas representam a angústia em nossas vidas.
falam daqueles dias em que nós sentimos quase afogados pelas tristezas ou dificuldade, quando ficamos sem ação diante das situações que nos sufocam e ameaçam tirar o fôlego, quando ninguém nos ajuda e quando a solidão nos domina. Foi justamente em situação assim que Davi se dirigiu a Deus com essas palavras, no Salmo 61. Ouve, ó Deus, a minha súplica, desde os confins da terra clamo por ti. No abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tu me tens sido refúgio. Minha salvação é o meu alto refúgio. Então, quando estamos passando por enchentes, precisamos fazer o mesmo que fez Davi. Estender as mãos para o Senhor e deixar que Ele nos leve para esta rocha elevada, este alto refúgio, bem acima das águas ameaçadoras. Dessa posição elevada, dessa posição protegida, confortada e segura, junto com Cristo, nos lugares celestiais. Eu tiro os olhos da circunstância que eu ocupo em fazer a vontade do Senhor e me deixo encaixar no seu projeto para a minha vida. O resultado será outra canção, e esta uma canção progressiva. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É o meu alto refúgio. Não serei mais abalado. Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. No Salmo 62, Davi nos disse essas palavras. Finalmente, Jesus falou que os ventos deram com ímpeto contra aquela casa. Isso significa as tempestades. A tempestade representa as tragédias ou calamidades da vida. Por exemplo, a morte de uma pessoa amada, de uma pessoa querida, uma doença grave, separação, o desemprego, um relacionamento rompido, familiares rebeldes e outras coisas mais, né, que nós reconhecemos, né, quando a tempestade chega em nossa vida. Em momentos de crise, em momentos de tempestade, o que fazer? Nada. Quando tudo está escuro e os ventos sopram forte, o melhor é buscar abrigo e esperar. O Salmo 94, Davi nos diz: mas o Senhor é o meu baluarte, meu alto retiro e o meu Deus, o rochedo em quem me abrigo. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Meu abrigo até que passe a calamidade, até que passe a tempestade. A tempestade é passageira e ao nos abrigarmos neste alto refúgio, entenderemos de maneira especial a realidade de Deus e sentiremos de verdade o que é o consolo de Deus, até que passem as calamidades. O resultado dessa nossa postura, ao buscarmos sempre a rocha eterna, nos eleva ao voltar ao Salmo 40, que nos diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. E eu peço a Deus que seja assim na sua vida e na minha também. Um grande abraço e até a próxima. E sempre lembre, Jesus, a rocha da nossa salvação.